Bom, vamos lá, da sequência agora a tríade menor. Como é que funciona a tríade menor? Agora que vocês entenderam o contexto inicial, vai ser mais rápido. Por quê? Porque aí eu vou falar já diretamente das outras tríades. A tríade menor, agora o estudo, e a tríade menor define o acorde como menor. Tá? O acorde vai receber a mesma metodologia da tríade. Então, se a tríade é maior, né, o acorde é maior. Se a tríade é menor, o acorde é menor. Se a tríade é diminuta, o acorde é diminuto. Se a tríade é aumentada, o acorde é aumentado. E para isso tem uma fórmula, tem uma metodologia. Não é simplesmente, eu tenho um acorde menor porque ele é menor, eu tenho um acorde maior porque ele é menor. Dó é menor porque é menor, dó é maior porque é maior. Não. O dó é menor porque ele tem uma tríade menor na formação dele. Se você fizer o cálculo aqui, você vai ver que tem uma tríade menor. O problema é que o dó natural, no campo harmônico maior de dó, ele é sempre maior. Né? Então vai ser esse dózinho com pestana ou dó aqui, né? Ele é sempre maior. Então dó maior sempre vai ter a tríade, que é 2 tons da primeira para terça e 1 tom e meio da terça para quinta. Essa é como se fosse uma fórmula para montar um dó maior. Então em qualquer lugar do braço que eu tocar, eu tenho que tocar primeiro lugar dó, mi, sol. Para fazer um dó tem que ter um dó, mi, sol em algum lugar e sobreposição desse dó, mi, sol. Um dó, mi, sol eu tenho aqui, eu tenho um dó, mi, sol aqui, eu vou fazer só dó natural, tá? Em pestana, olha só, aqui eu tenho dó, mi, sol. Ou que seja dó, sol, mi, não importa se mudou a ordem, desde que a sua fundamental, a tônica, sempre inicie no dó. É a nota mais grave, né? A nota inicial, a primeira que você vai bater, ó. Que vai dar a característica do acorde. Isso é um dó, isso é um dó. Mas se eu bater o sol primeiro no acorde de dó, não é dó? É dó, mas vai mudar a cifra. Porque ele tem uma inversão de baixo, que a gente vai falar sobre as inversões depois, tá? Então você mudou a característica do acorde, querendo ou não, tu mudou alguma coisa. Mas só para você entender então, dó, para fazer um dó maior, então eu tenho dó, mi, sol, dó, mi, sol. Ou dó, mi, sol, dó, si, dó, sol, mi, dó, sol, dó e assim por diante, tá? Eu sempre vou ter essa sobreposição. Independente da ordem após a fundamental, que sempre tem que ser o dó, sempre tem que começar nele, as outras são sobreposições da tríade, uma tríade em cima da outra, né? A gente falando assim de dó. Dó maior, porque eu já falei o porquê, a tríade é maior, vocês já viram a metodologia. Vou fazer outro dó maior aqui, em pestana, vou fazer um dó maior aqui embaixo em pestana. Desculpa, aqui. Vou fazer um dó maior em pestana aqui e assim por diante, tá? Eu vou mudando aqui, vou ter sobreposições desse dó, de tríades. Sacou? Então em qualquer lugar do braço onde eu fizer um dó, mi, sol, eu tenho um dó. Dó, mi, sol, eu tenho dó. Primeira, terça e quinta, dó maior, tá? Porque a tríade é maior. 2 tons da primeira para a terça, 1 tom e meio da terça para a quinta. E o menor é o inverso. A tríade menor começa ao inverso. Ao invés de começar 2 tons e 1 e meio, né, que é da primeira para a terça 2 tons, o maior, e da terça para quinta 1 e meio, eu inverto. Essa é a menor. Eu faço 1 tom e meio da primeira para a terça e da terça para a quinta 2 tons. É o inverso. Olha lá, vamos ver a menor aqui, o desenho. Então, ó, tem aqui, ó, menor. Eu tenho 1 tom e meio da primeira para a terça e da terça para a quinta eu tenho 2 tons. Ele inverte, ó. Aqui começa com 2, aqui vem para 1 e meio. Aqui começa com 1 e meio, vem para 2. A menor é o inverso. Vamos pegar um acorde menor aqui pra gente ver no braço do violão. Quem é um acorde que eu sei que é menor, mas eu vou te mostrar para provar, tá? O Ré, por exemplo, o Mi eu sei que são menores, o Lá é menor, que ele tem uma metodologia um pouquinho diferente aqui, porque ele é uma relativa, e depois eu explico por que em outra aula, tá? Ele é muito importante, né? Na escala. Mas vamos falar do Ré. Ré, Fá, que é a terceira, Lá, que a gente já viu aqui o porquê que é terça e quinta, tá? Então pega a primeira, terceira e quinta, que é a tríade, e agora vou avaliar, vou fazer o triângulozinho ali na frente, igual eu fiz com Dó. E vamos ver do Ré pro Fá quantos tons eu tenho, avaliar, e do Fá pro Lá quantos tons eu tenho.
Beleza? E vamos colocar aqui na frente para ver se é uma tríade menor de verdade ou se eu estou falando bobagem. Vamos pegar a escala de Ré então, de Ré a Ré. Eu vou fazer rápido aqui, só para te mostrar a escala inteira de oitava a oitava, mas, ó, Do, Ré, Mi, Fá, oh, meu pai, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré. Tá, essa é a escala. 8 notas, por quê? Porque eu oitavei. Coloquei mais um Ré aqui embaixo. São 7 notas ao total que eu tenho em cada escala, tá? O que acontece então? Vamos pegar a primeira e terceira. Então vamos avaliar do Ré até o Fá, né, que é a escala Ré, Fá, Lá, que é a tríade, né? Vamos avaliar até o Fá quantos tons eu tenho, ó. Do Ré pro Mi, você já tá vendo que eu tenho um tom, né? Distância de uma casinha que eu pulei aqui. Ó, meio tom, porque eu pulei aqui de uma casinha para outra. Eu tenho um semitom. Um tom, semitom. Então quer dizer, um tom mais meio tom. Quanto que dá isso aqui? Um tom e meio. Já encaixou lá com a primeira ideia da tríade menor. Agora vamos pegar do Fá, que é a terça, Ré, Fá, Lá, e agora vamos estudar a distância entre tons do Fá até o Lá, tá bom? Que é a quinta. Então da terça até a quinta. Fá, Sol, Lá. Olha o que aconteceu. Pulei uma casinha aqui, pulei uma casinha aqui. Um tom mais um tom. Quanto que dá isso daqui? 1, 2. Então, para fazer um Ré, a tríade de Ré, eu tenho que ter um tom e meio. E quando eu vou da terça, né, da tônica para terça, então da fundamental tônica, que é a primeira nota até a terça, eu tenho que ter um e meio, tríade menor. E da terça para quinta, eu tenho que ter 2 tons. Olha lá, bateu. Então eu tenho um e meio, 2 tons. O que vai acontecer com essa tríade? Um tom e meio e 2 tons. Olha lá, coloquei aqui na frente aqui a estrutura dessa distância entre tons. Um tom e meio que a gente viu do Ré para o Fá no braço do violão, e que é da tônica ou da primeira até a terça, e da terça para a quinta eu tenho 2 tons. Essa estrutura, 1,5, 2, ela é contrária a esta outra que é maior, que a gente já viu a tríade maior, começa em 2, 1,5. Essa começa em 1,5, 2 tons, né? Da primeira para terça, terça para quinta. E se eu for averiguar qual é esse cara, aí eu pego aqui e volto para cá. Ó. Quem é esse carinha aqui? Tríade menor. Um tom e meio, 2 tons. Começa em 1,5, vai para 2. Tríade menor, Ré menor. Então vamos fazer um Ré menor aqui, ó, no braço do violão. O acorde menor, ele tem essa característica mais, como é que eu vou falar para vocês, né? A gente até costuma falar que tem um allegro andante, etc, etc, né? Nas cifras, quando você está em partitura, quando você está falando em música clássica e tal. Você tem algumas músicas que são mais voltadas para uma parte mais melódica, mais triste, né? Vamos falar assim, aquela música que começa mais light, mais, né? São aquelas músicas mais lentas, mais tranquilas, músicas que tem uma sonoridade que te leva e arremete a um som mais tranquilo, né? Mais, como é que eu falo, mais melódico, começa uma coisa mais mais lenta para os ouvidos e tal, né? Ela vai encaixando conforme a música vai entrando. O acorde menor, ele tem essa característica, né, de ser um acorde mais melódico, um acorde mais choroso, vou falar assim, tá? Quando a gente fala na música. Então, quando tu vai começar uma música um pouquinho mais lenta, mais tranquila, você vai ver que na maior parte das vezes ela vai estar começando com um acorde menor, né? Não que seja regra, isso não é via de regra, tá? Eu só estou aqui tentando exemplificar. E o acorde maior são as músicas, aquele andante, né? Aquela coisa mais agitada, aquela pegada mais forte. Então a gente começa com uma música com um acorde maior, você vai ver que ele é mais cheio, ele tem essa sonoridade da chamada, do sei lá, de agitação, né? Agitar. Mais alegre mesmo, esse alegro é de alegre, né? Então a gente vai estar usando os acordes maiores para iniciar a música. É via de regra? Não.
tá? É só para você ter uma noção, né? Então a gente viu aqui o do, então, na escala, né? Quando a gente está falando dessa escalinha de do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, né? A gente vai falar num do maior inicial, né? Porque tríade maior, já expliquei lá no vídeo anterior, reveja lá. E a tríade menor, acabamos de falar aqui, volta um pouquinho depois tu vê, né? As distâncias entre tom fazem com que a característica desse ré seja um ré menor, porque a tríade dele é menor. E são sobreposições de tríade, tá? Só, tô falando de ré menor aqui no braço, mas eu poderia estar falando de um ré menor aqui natural. Eu poderia estar falando de um ré menor natural aqui, que é mais difícil, mas dá. E assim por diante. Então a gente está falando de ré menor em várias posições do braço que eu posso estar fazendo, tá? Da mesma forma como eu fiz com do, né? E você começa a caminhar. Por quê? Porque você entende que ré falar, onde eu fizer no braço, sem acidentes musicais, né? Sem sustenido, sem bemol, que a gente já falou, é um ré menor. Então ré menor. Que é um ré menor 7, mas não deixa de ser um ré menor natural, né? Ré menor natural, ré menor natural, ré menor natural. Então eu ando pelo braço, por quê? Porque eu sei que todos esses rés que eu fiz ré falar em algum lugar aqui. Tem que ter ré falar, nem que eu repita 10 vezes no braço. Tô chutando o balde, você não vai ter tanto dedo assim. Mas você vai ter que ter um ré falar, ré falar ou um ré lá, sei lá, tá? Então você vai fazer repetições e não vai deixar de ser um ré menor, independente do lugar onde você estiver tocando no braço, do violão, no teclado, no violino, seja onde for. Tu vai estar tocando essa estrutura, é um ré menor. Se você tocar do, mi, sol, sem acidentes musicais, é um do, tá? Independente da estrutura que você tiver, tá? É a estrutura da tríade maior de do, acorde maior. Tríade menor de ré, acorde menor. E se eu falar para você agora, já vou caminhar mais rápido, que o mi, ele tem essa estrutura de 1,5, 2. Então o mi, ele é menor também. Aí depois eu peço para vocês fazerem aí no braço do violão o bate pronto, a prova real, tá? O fá, ele vai ser maior, vai ter 2, 1,5, tá? Você tá vendo que já tá na mente isso daqui. O sol, ele vai ser maior, ele tem 2, 1,5, né? O lá, ele é menor, porque ele tem 1,5, 2. E o si é o único que é diferente, porque o si vai ter 1,5 e 1,5. Olha só, então o meu do é maior, tá? É uma tríade maior, eu vou colocar aqui em cima escrito aqui, tá? Então é um acorde maior, uma tríade maior. Aqui é menor no caso do ré. O mi é um mi menor. O fá é um fá maior. Olha só como é que eu estou montando toda a escala de do e já sei quais são os acordes. O sol é maior, né? O lá é menor. O si é o único que muda a estrutura, porque ele é meio diminuto. Ele tem uma estrutura um pouquinho diferente dos demais acordes, né? Ele vai ter uma tríade diminuta, na verdade, na estrutura dele. A tríade é diminuta, o acorde é meio diminuto, porque a gente acrescenta uma sétima, que vai dar um intuito e uma direção aí, um si bemol, tal, mas vai dar uma direção aí de si bemol não, desculpa, um si aqui no meio, que ele vai ter quinta e vai ter a sétima. E aí a gente muda um pouquinho ele e ele tem uma estrutura diferente do acorde cheio diminuto, tá? Ele é um acorde meio diminuto, depois eu explico só ele em outra aula. Mas você tá vendo que eu montei todos os acordes? Então quando eu faço uma tríade de do, no campo harmônico de do natural, tá? Eu sei que tem 2 tons, 1 tom e meio, é uma tríade maior, então é um do maior. E o ré é menor por quê, Denis? Que o ré é menor no campo harmônico. Porque quando você toca o do, vamos fazer essa escalinha em acordes, né? Ó, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Tem que dar esse som exatamente, tá? Quando eu for tocar em acordes aqui, ó. Vamos fazer em acordes, ó. Mesmo som da escala. Você viu? Do, ré menor.
Se eu fizer um Ré maior, já não encaixa, ó. Mi maior. Não bateu, ó. A mesma escala que eu fiz aqui, após o estudo das tríades, eu vejo que eu tenho um Dó maior, porque a tríade é maior, 2 tons, 1 tom e meio pro Dó, da primeira para terça e da terça para quinta. Mesma coisa pro Ré, é um Ré menor porque é um Ré menor, não é um Ré menor, é um Ré menor porque a tríade é menor. E qual é a estrutura da tríade menor? Essa é a resposta. Tá? 1 tom e meio da primeira para terça e 2 tons da terça para quinta. Por isso que o acorde é menor de Ré. E é natural, não tem nenhum acidente musical. Você está vendo que a gente começa a conversar na estrutura musical, a gente começa a falar em música de verdade, e aí quando você começa a explicar isso, muitas pessoas não entendem a lógica. Pô, o que você tá falando, velho? Da primeira pra terça 1,5, da terça pra quinta 2 tons, como é que eu faço isso aí? Não tô entendendo nada. Vocês viram agora estudo. E o Mi menor? É Mi menor, não é Mi maior. Por que é Mi menor? Porque a tríade dele, que é Mi, Sol, Si, tá bom? Primeira, terça e quinta, ela tem a estrutura da tríade menor. E qual é a estrutura da tríade menor? É 1 tom e meio da primeira para terça e 2 tons da terça para quinta. Sacou a estrutura e a explicação? E o Fá, porque é maior? Ele funciona da mesma forma que o Dó, né? A tríade dele é maior, da primeira para terça. Então ele tem 2 tons e da terça para quinta tem 1 tom e meio. Depois eu peço para você fazer na folha, tá? Para você verificar, ou no braço do violão, ou onde quer que você seja aí, que você conte. Coloca um bracinho de violão lá no YouTube se você não tem violão. Ah, eu não tenho violão, não consigo estudar. Consegue estudar sim, tá? Não vem com esse bracinho curto de Horácio, não, querendo dar de esperto, porque dá para estudar. Eu estudei, como eu falei para vocês, eu fiquei 6 meses sem encostar em um violão. Tá? Eu primeiro tive que aprender tudo isso e decorar de cabeça, ficar solfejando e fazendo escala de cabeça, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Ré, e assim vai. E ficar fazendo escalinha, descendo a escala, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Cara, era isso a minha vida, entendeu? Ó, qualquer horário vago dá para estudar, tá? Então, o Sol é a mesma coisa. Por que é Sol? Ah, por que é Sol maior? É Sol maior porque é Sol maior, eu não sei. Não, a tríade dele é maior. Então, da primeira para terça tem 2 tons, da terça para quinta tem 1 tom e meio. Eu posso te provar. Você quer ver? Vamos fazer um Sol aqui, então. A tônica fundamental é o próprio Sol. Segunda nota, terceira nota. Quem é a terceira nota? É o Si, não é Sol, Si, Ré. A tríade de Sol, primeira, terça e quinta. Então, se eu vou do Sol até o Si, que é a quinta, ou a terça, me desculpe, quantos tons eu tenho aqui da primeira, que é o Sol, até a terça? 2 tons, olha aqui. 1, 2. Certo? Comecei com 2 tons. Quem começa com 2 tons, tríade maior. Agora vamos pegar da terça para quinta do Sol. Quem é a terça do Sol é o Si. Si, Dó, olha os Dó. Meio tom, hein? E o Ré, que é a quinta do Sol. 1 e meio. 2, 1 e meio. O que eu tenho? 2, 1 e meio. Sol maior. Tríade maior, Sol maior. Quando eu faço Sol maior, eu estou sobrepondo as notas que é a primeira, terça e quinta para o Sol. Então o que eu estou fazendo? Sobreposição de tríades. Eu estou colocando uma tríade em cima da outra, né? Uma tríade sobrepondo outra. Então o que vai acontecer? Eu tenho Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, sei lá quantos Sol, Si, Ré eu quiser colocar aqui no braço, eu vou ter só Sol, Si, Ré para formar um Sol. Você entendeu? Formamos o Sol. O Lá menor é do mesmo jeito, meu amigo. O Lá menor vai ter Lá, Dó, Mi. Só que a estrutura do Lá menor é tríade menor. Então, como funciona a tríade menor? Vai funcionar da primeira para a terça, 1 tom e meio, da terça para a quinta, 2 tons. Por isso que eu tenho Lá menor. É Lá menor porque é Lá menor. Não, é Lá menor porque eu vi na cifra. É Lá menor porque você não quer estudar. Veja, tem estruturas para isso, tá? E o Si meio diminuto. Como eu falei, por quê?
Ele é o único nessa escala, no campo harmônico de Dó natural, que ele vai ter essa tríade aqui, ó, a diminuta. A diminuta da primeira para a terça ela tem um tom e meio, da terça para a quinta tem um tom e meio. Olha lá, é 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Ela é a única. E eu não tenho nenhuma aumentada nessa escala, tá? Eu tenho até a diminuta, que é o Si meio diminuto, que vai bater aqui, vai bater o Si meio diminuto aqui, ó. Onde eu tiver no braço, né? E pegando a tríade de Si é quem? Então, primeira, terça e quinta. Quem que é a primeira, terça e quinta pro Si? Si, Ré, Fá. Si, Ré, Fá. Si, Ré, Fá. Si, Ré, Fá, Si, Ré, Fá. Certo? Ó, Dó, Mi, Sol. Vamos fazer as tríades no braço do violão. Dó, Mi, Sol, Ré, Fá, Lá, Mi, Sol, Si, Fá, Lá, Dó, Sol, Si, Ré, Lá, Dó, Mi, Si, Ré, Fá. Fiz a escala inteira em tríades. Primeira, terça e quinta. Primeira, terça e quinta. Dó, Mi, Sol, Ré, Fá, Lá, Mi, Sol, Si, Fá, Lá, Dó, Sol, Si, Ré, Lá, Dó, Mi, Si, Ré, Fá. Dó maior, porque a tríade maior, já acabei de explicar a estrutura da tríade maior. Tríade menor, o Ré é menor, o Mi é menor, tá bom? Então Ré e Mi são menores porque a tríade é menor. O Fá é maior porque a tríade é maior. O Sol é maior porque a tríade é maior. O Lá é menor porque a tríade é menor. E o Si é meio diminuto ou diminuto, né? Nesse caso aqui no campo harmônico você vai ver que ele tem uma simbologia diferente, que é meio diminuto. Depois eu vou explicar para vocês quando entrar a sétima também. Por enquanto entendam que ele é diminuto porque ele recebe uma tríade diminuta. E a tríade diminuta da primeira para a terça tem 1,5 tom de distância entre as notas. E da terça para a quinta 1,5 tom. Confuso isso aí, hein, cara? É confuso sim, você vai ter que estudar para pegar esse negócio aqui. Por isso que eu faço que não tem vida fácil. Você viu aqui que eu fiz as tríades? De novo, Dó, Mi, Sol, Ré, Fá, Lá, Mi, Sol, Si, Fá, Lá, Dó, Sol, Si, Ré, Lá, Dó, Mi, Si, Ré, Fá, Si, Ré, Fá. Essa é uma base já para arpejos, né? Sobreposição de tríades. Aqui você viu que eu não estou tocando um acorde, né? Se eu estou tocando Dó, Mi, Sol em acorde, Dó, Mi, Sol, Ré, Fá, Lá, Mi, Sol, Si, Fá, Lá, Dó, Sol, Si, Ré, Lá, Dó, Mi, Si, Ré, Fá. Ou aqui. Beleza? Fiz a escala em acordes. Que escala? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E se eu fizer o Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, que é de Ré a Ré? É a escala de Ré menor, ó. Ré menor, Mi menor. Eu não comecei em Ré, ó. Vou começar, ao invés de começar em Dó, agora começa em Ré. Ré menor. Quem vem depois do Ré? Ré, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si meio diminuto, Dó maior, Ré menor. De Ré a Ré a escala, que foi essa daqui, ó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Vamos fazer de novo em acordes, a mesma escala. Ó. Mi a Mi, Fá a Fá, Sol a Sol, Lá a Lá, Si a Si. Aprendemos as tríades maiores, menores, diminutas. A aumentada eu não tenho aqui nesses documentos. Aqui no campo harmônico maior de Dó, porque é o campo harmônico de Dó natural. Aumentada depois a gente vai falar só sobre esse acorde. Mas no resumo, a diferença dele é que ele vai ter 2 tons da primeira para a terça, 2 tons da terça para a quinta. Ele tem tudo 2. 1,5 no diminuto, tudo 1,5. Na aumentada 2. Menor, maior, 2, 1,5, 2, 1,5.
menor, 1,5, 2. É o inverso. Para eu aprender isso daqui, meu amigo, eu já aprendi o conceito dos acordes maiores, o conceito dos acordes menores, o conceito dos acordes diminutos, o conceito dos acordes aumentados. 4 tipos de acorde no braço. Eu já vou saber o porquê que um Dó é maior, porquê que um Dó é menor. O porquê que um Ré é maior, porquê que um Ré é menor. Porquê que um Mi é maior, porquê que um Mi é menor. E não é aquela explicação tosca que todo mundo dá, que é Lá menor porque eu vi na cifra. É o Mi maior porque estava na cifra. É um Fá maior porque estava na cifra. Ah, eu vi alguém tocar, é um Si meio diminuto, o cara me ensinou, mas por que é Si meio diminuto? Por que é Si diminuto? Vamos pegar um Si diminuto verdadeiro aqui, redondinho. Ele anda de um tom e meio, um tom e meio. Então o que eu estou fazendo aqui, eu saio do Si, né? E aí essa é a estrutura do acorde diminuto, né? Ele vai sair de um tom e meio em um tom e meio. Você lembra lá que a gente viu na tríade? Então a tríade dele é de 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. É um ciclo. Então ele vai de 1,5, aí ele vai sair do Si, ele vai para um tom, ó, um tom e meio. Então ele vem para quem? Ele vai para o Ré diminuto. Então do Si eu fui para o Ré diminuto. Se eu saio do Si ou do Ré diminuto, eu ando um tom e meio, eu vou para o Fá diminuto. Desculpa, Fá diminuto. Se eu ando um tom e meio do Fá diminuto, eu vou ter aqui, ó, saio para o Sol, e aí eu vou ter um Sol sustenido diminuto. E assim eu vou fazendo, que é 1,5, 1,5 estrutura, tá? Bom, espero ter explicado bem as tríades, então você já entendeu por que eu tenho um Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e um Si meio diminuto. Para poder simular essa mesma escalinha que a gente conhece aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Que é isso aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E isso para as demais notas e demais escalas. Tá? Você vai ver que o som da escala vai bater da mesma forma. Ré, Mi, começando de Ré, tá? Que é a escala de Ré. Então, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si diminuto, meio diminuto, Dó maior, Ré menor. Você vê que todos os acordes têm que andar junto com a escala. Então a escala de Ré menor, ela tem os acordes e tríades específicas com seus acordes maiores e menores para formar esse mesmo som da escala. Não é bagunçado. Belezura? Depois eu vou falar sobre tétrades e etc, etc. Mas aqui a gente já falou um bom conceito musical aqui, tá? A base de tudo é isso daqui, tá bom?